já a sua Bíblia comigo no livro do Êxodo, no capítulo 25, querido, e no verso 22. O Senhor, Ele, nesses últimos dias, Ele tem falado muito sobre a fidelidade, né? Ele tem falado de uma forma muito direcionada com as nossas vidas sobre a fidelidade. Sobre uma geração que por qualquer coisa já está se afastando dos caminhos do Senhor. Uma geração que por qualquer coisa já está abandonando os caminhos do Senhor. E nós temos sido tocados fortemente por essa palavra direcionada por Deus em muitos momentos, aonde que diante das lutas, muitas vezes nós falamos: Senhor, vou parar, vou deixar isso de lado e vou ficar tranquilo. E sendo que muitas vezes o Senhor, Ele tem um propósito sobre todas as coisas que Ele permite. Não é que Ele levanta na sua vida, é que Ele permite que aconteça na sua vida. Só que muitas vezes nós não entendemos porque nós queremos agir da maneira que achamos melhor, da maneira que imaginamos: eu quero assim. E não vai ser desse jeito, é sempre da maneira que Deus quer sobre nossa vida. Amém, queridos? Diz assim: ali virei a ti, de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo, acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Se assenta, querido. Se assenta. Aleluia. Quando eu entrei aqui, pastor Jefferson, parece que como foi a primeira vez que eu tinha entrado nessa igreja hoje. Eu senti algo diferente nesse lugar. E eu estava ali no canto, assim, as lágrimas veio. Porque há muitos momentos da nossa vida que parece que dizemos que se achamos muitas vezes experientes, dizemos assim: não, somos maduros. E muitas vezes o Senhor, Ele nos leva a viver o primeiro amor novamente. Porque quando eu entrei aqui hoje, o Senhor, Ele me trouxe à minha mente a primeira vez que eu entrei para congregar nessa igreja. E só Ele sabia a maneira que o meu coração estava naqueles dias. Só Deus sabia aquilo que eu estava sentindo naqueles dias em que eu entrei nesse lugar, dizendo: Senhor, eu vou ficar aqui. Só Deus sabia. E hoje o Senhor, Ele me trouxe à mente, o meu coração, ele pulsava. Porque Ele dizia: filho, nós temos que voltar a viver muitas vezes o primeiro amor. Você tem que lembrar da onde eu te tirei. Você tem que voltar a lembrar o propósito que eu coloquei sobre a sua vida. E enquanto eu estava ali, o Senhor, Ele ministrava sobre o meu coração algo tão grande que eu disse: antes de eu começar a ministrar, eu quero falar isso para a igreja. Porque muitas vezes nós entramos na igreja, querido, e o tempo vai passando e nós vamos nos acomodando. O tempo vai passando, nós vamos se achando que nós já somos maduros demais e que nós não podemos, que nós não necessitamos mais muita coisa. Que dizemos já para o outro: não, essa palavra não é para mim, isso não é para mim, porque eu já sou conhecedor, eu já ouvi, eu já prego, eu já louvo, então eu conheço isso. Mas muitas vezes nós temos que voltar àquele amor e sentir realmente o toque do Espírito Santo sobre a nossa vida. E quando eu entrei nesse lugar hoje, foi algo tão lindo, porque eu senti uma brisa do Espírito Santo, que Ele dizia: lembra quando você entrou aqui pela primeira vez com o coração quebrado? Porque quando eu entrei aqui, querido, só para que você saiba, já fazia 30 dias que eu não congregava mais, sendo obreiro da igreja, sendo presbítero da igreja. Praticamente, vamos dizer, eu estava na igreja, mas eu estava desviado da igreja. E eu estava na igreja, eu fazia parte da igreja, não sentia a presença de Deus. E hoje o Espírito Santo falou: lembra, filho, propósito. Aonde você está hoje? Aonde você está? O tempo pode passar. Talvez você esqueça, mas eu não esqueço aquilo que eu te prometi. Talvez você não vai se recordar daquilo que eu te fiz a promessa. O tempo passa para você. A velhice chega para você, você não se recorda mais. Mas para mim não existe tempo, a minha promessa continua valendo sobre a sua vida. Pode passar o tempo que for, meu querido. Talvez se você está dizendo: Deus esqueceu de mim,
Já passei tanta luta, tanta batalha e nada aconteceu ainda. Talvez você esqueceu, mas Deus não esqueceu da promessa que Ele fez sobre a sua vida. E a promessa que Ele fez sobre a sua vida vai acontecer. E você vai lembrar. E Ele vai trazer à sua mente, Ele vai trazer à memória o teu primeiro amor. E quando Ele trazer à sua memória, querido, é algo lindo, e você vai sentir aquilo que eu estou sentindo nessa noite, nesse lugar. Amém, queridos? Aleluia. Vamos para a palavra, queridos. Queridos, essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração é uma palavra, querido, que eu venho com uma sequência aonde eu venho conversando com Deus. Eu venho falando muito com Deus sobre a área da fidelidade, que Ele vem ministrando muito forte no meu coração. E hoje pela tarde o Senhor, Ele me dizia, são geração que por pouca coisa se afasta do caminho do Senhor. São geração que muitas vezes quer viver suas próprias vontades, e a presença do Senhor fica longe deles. Quando nós lemos esse texto bíblico, é Deus falando com Moisés. Quando Deus disse para Moisés que ele construísse a arca, da maneira de todo tamanhos, medidas, assim como Deus tinha determinado para ele, assim ela deveria ser feita. Para que então Deus descesse sobre aquele lugar e ali falasse com ele. Falasse. Porque Deus queria estar no meio do povo. Deus queria estar falando com o povo. Deus queria estar junto daquele povo. Só que quando nós começamos a ler a palavra de Deus, querido, nós determinamos 4 gerações. A geração de Eli, a geração que perdeu a arca. A geração de Saul, a geração que viveu sem a arca. A geração de Samuel, que profetizou a volta da arca. E a geração de Davi, que trouxe a arca novamente. Nós vemos isso, querido, e muitas vezes nós entramos em meio a essas gerações. A geração de Eli é a geração, querido, aonde os seus filhos estavam fazendo da casa de Deus aquilo que bem queria. Eram sacerdotes, eram servos de Deus, vamos dizer assim. Eram homens que estavam para zelar da obra de Deus. Eram homens que tinham sido ensinados a zelar daquilo que Deus tinha determinado sobre eles. Eram filhos do sumo sacerdote. Mas eles se deixaram se levar, se afastaram do caminho do Senhor. O seu coração já não deixava mais que Deus falava com eles. O seu coração já estava longe da ordem de Deus. Já não ouvia mais a ordem de Deus, já não ouvia mais a voz de Deus, já não ouvia mais Deus falar, já não obedeciam mais o chamado de Deus, já não obedeciam mais. E a palavra diz que eles chegaram ao ponto, queridos, ao ponto deles chegarem a se prostituir na porta do templo, a se prostituir, querido, adulterar na porta do templo. Uma geração que a arca, ela não foi mais a presença de Deus, não representava mais a presença de Deus. Simplesmente a arca para eles era como se fosse um talismã. Era um talismã para a hora da batalha. Porque quando eles vão de encontro contra os filisteus, ele diz, vamos pegar a arca, porque aonde a arca está, nós vamos adiante, a vitória é nossa. Mas ali a presença de Deus não estava mais com eles. A presença de Deus já tinha se afastado. Eles já tinham perdido aquilo que era de mais importante sobre eles. Eles tinham perdido aquilo que era a essência sobre a vida deles, havia perdido, queridos. Talvez você não vai entender o que é perder a essência sobre a sua vida. O que somos nós sem a presença de Deus, pastores? O que somos nós, o que vamos falar, se a presença de Deus, ela se apartar da nossa vida? E aqueles 2 jovens pegam a arca e saem correndo diante dos soldados e vão para a batalha. E perdem a arca. Os filisteus levam a arca.
A arca é levada. Os 2 jovens são mortos. O sacerdote ali, quando ouve falar que os seus filhos foram mortos e que a arca foi levada, cai, quebra seu pescoço. Uma geração aonde a presença de Deus se afastou totalmente, queridos. Uma geração que perdeu aquilo que era de mais precioso para eles. A arca sendo levada, a presença de Deus sendo levada da sua vida. E quando eu conversava com Deus, eu falava com Deus: Senhor, mas hoje muitos estão vivendo isso, estão vivendo simplesmente uma máscara. Estão vivendo uma máscara, simplesmente aparentam ter a tua presença, mas não tem nada. Aparentam estar andando contigo, mas não tem mais nada. Porque é uma geração fraca, é uma geração que por qualquer coisa já vai deixando o caminho do Senhor. É uma geração, Pai, que muitas vezes por qualquer coisa, ao invés de ultrapassar a dificuldade, ela diz: não, vou retroceder, porque isso é maior do que o meu Deus. É uma geração sem a presença de Deus. Uma geração que perdeu a presença de Deus, a geração de Eli. A geração, querido, que queria enfrentar sem a presença de Deus e acabava morrendo. Uma geração que queria enfrentar, mas acabava, querido, derrotados, arrebentados, totalmente, querido. Aí vemos a geração de Saul. Uma geração que não se preocupou em trazer novamente a presença de Deus. Uma geração que governou sem a presença de Deus, simplesmente um governo humano, um governo físico. Saul já foi levantado por um desejo natural. Porque a nação de Israel, por olhar as nações circunvizinhas, olharam, tiveram inveja e disseram: Samuel, dá-nos um rei, assim como as outras nações têm também, a nós outros também queremos um rei. E a palavra diz que Samuel, ele entristeceu seu coração. E quando Samuel ele entristece seu coração, querido, ele vai o quê? Vai falar com Deus. Senhor, o povo te pede um rei. Deus olha para Samuel e diz: Samuel, não entristeça o seu coração, porque eles não estão negando a você, eles estão negando a mim. Porque aquela geração não era governada por um rei, mas era governada pelo próprio Deus. Era uma geração que era cuidada pelo próprio Deus. Era uma geração que estava vivendo o quê? O juízo, a vontade de Deus sobre eles. Mas a vontade de Deus não era suficiente sobre aquela geração. A vontade de Deus não foi o suficiente para aquela geração passar, não. Tiveram inveja e quiseram ter aquilo que os outros lá fora tinham. Porque os outros têm, eu também quero. Se os outros estão no pecado, mas eu também quero, é bonito. Se os outros estão jogados, eu também quero, é lindo. Parece que é lindo. Parece. Só que eles não sabiam quando Deus chega e relata: ei, Samuel, dá um rei para eles. Mas primeiro, relata a eles todos os direitos do rei. As virgens, o melhor das suas vinhas, das suas colheitas, suas filhas, serão tudo para servir o rei. Eles pediram. E aquilo veio. Se levanta Saul como rei. Saul ele não se preocupa em trazer a arca, ou não se preocupa em trazer novamente a presença de Deus para Israel. Saul ele não se preocupa em que a presença de Deus ela retorne para aquela nação, conforme os seus desejos naturais, conforme as suas vontades naturais, ao ponto de Deus rechaçar ele, ao ponto de Deus deixar a ele.
Ao ponto de Deus chegar para Samuel: Samuel, por que você ainda suporta ele, sendo que eu já tenho rejeitado? Você imagina uma geração rejeitada por Deus? Aonde o próprio Deus chega para o profeta e diz: eu já rejeitei. Sendo que eu já rejeitei, o que você está fazendo? Uma geração que não se preocupou. Uma geração que vive como que a situação fosse natural. Uma geração que vive o seu físico natural, achando que isso está a melhor coisa do mundo. Se tem a presença de Deus, amém. Se não tem, amém igual. Estou vivendo, estou caminhando. Uma geração que não conheceu a Deus. Uma geração que não conhece a Deus. Uma geração que vive de história, tem intimidade com Deus. Uma geração que não tem um tete a tete com Deus. Não pode entrar no seu quarto e conversar com Ele, porque ele não atraiu a presença de Deus para ele. Atrair essa graça tão poderosa, que talvez você pode dizer: pastor, é difícil. Pastor, muitas vezes eu tento no meu particular encontrar a presença de Deus, sentir a presença de Deus, mas eu não consigo. E aonde eu desisto, aonde eu paro, aonde eu me esqueço que eu tenho que buscar, aonde eu me esqueço que eu tenho que ir a todo dia buscar a presença, porque sem essa presença eu estou morrendo. Sem a presença de Deus eu estou decaindo. Sem a presença de Deus eu estou cada dia mais abaixo. Sem a presença de Deus eu não sei mais o que fazer. Porque me desculpe, sem a presença de Deus, querido, nós somos apenas carcaças caminhando por essas ruas. Apenas carcaça. O que define um homem espiritual é a presença de Deus. O que define a nossa vida para que o mundo olhe para nós e diga: há algo diferente sobre a sua vida, é a presença de Deus. E quando essa presença sai da nossa vida, somos pessoas normais. Somos pessoas que não faz diferença nenhuma. Somos pessoas que não tem nada de diferente. O outro fala: o que você tem para mim seguir aquilo que você me fala? Nem diante, você não tem nada. Mas queremos convencer, mas não temos nada. Qual o argumento? Físico. E o espiritual? Zero. Zero. Porque a presença de Deus nós não quisemos atrair. Temos que voltar a atrair a presença de Deus para a nossa vida. Voltar a buscar a presença de Deus a cada momento sobre nossa vida, querido. Essa presença que realmente faz a diferença sobre nós. Essa presença, querido, que você dizia: ei, eu lembro daquele tempo em que eu já entrava na igreja, eu já entrava pulando, saltando, sentindo algo diferente. Temos que voltar a buscar esta presença sobre a nossa vida. Temos que voltar, querido. Voltar a chamar essa presença sobre nós, dizer: ei, eu não quero viver só aquele tempo passado, mas eu quero viver o meu tempo presente diante da presença de Deus. Esse presente, eu quero viver diante da presença de Deus. Eu não quero esperar para amanhã, eu quero viver hoje a presença de Deus. Eu não quero para daqui 2 dias, eu quero hoje a presença de Deus. Eu quero hoje. É você entrar no teu quarto e dizer: Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Eu não saio daqui enquanto a tua presença ela não descender a esse lugar. Não conseguimos mais fazer isso. Não temos uma força para fazer isso. Por quê? Nos tornamos homens naturais. Nos tornamos homens naturais, aonde tudo se tornou normal. Se tornamos homens natural, aonde você faz aquela oração rápida dizendo amém. Pronto, não temos mais tempo para falar com o Pai. Não temos mais tempo para ter intimidade com o Pai. Não temos mais tempo para ter um particular com o Pai. Quando você entrava no teu quarto e dizia: Senhor, hoje eu entrei aqui para falar contigo. De filho para pai. De filho para pai. E hoje eu quero ouvir o seu conselho. Não importa aquilo que vai vir. Porque muitas vezes temos medo, sabe do que? Da palavra forte de Deus. Muitas vezes temos medo de Deus falar e nós chegar ao ponto de dizer: Senhor, essa palavra é dura.
e virar as costas para Deus e dizer: Senhor, essa palavra não é para mim, não, eu vou embora. Essa palavra não foi para mim, essa palavra foi para o meu irmão. Temos medo muitas vezes de ouvir a palavra, que ela vem direcionada à nossa vida, dizendo: ei, se converte. Você está na igreja, mas você está desviado. Se converte. Muitas vezes temos medo de ter aquele encontro direcionado com Deus, onde Ele diz: você quer, filho? Então eu vou te dar. Primeiro, entra na minha presença de verdade. Quer adorar, filho? Entra verdadeiramente na minha presença e me adora. Quer me buscar, filho? Verdadeiramente entrega teu coração para mim. Porque quando nós entramos na presença de Deus, querido, isso é, o homem natural, ele sai de cena e entra o homem sobrenatural, que é o homem espiritual, para deixar que Deus venha trabalhar sobre a vida dele. É um homem sobrenatural. Não é mais as suas vontades que vão prevalecer, é a vontade de Deus sobre a sua vida. Não é mais o teu querer, é o querer de Deus. E viver o querer de Deus está sendo algo difícil nesta geração. Viver o querer de Deus, porque o querer de Deus, é que eu diminua e Ele cresça. É que eu desapareça e Ele venha a ser mais sobre a minha vida. Nós vivemos uma geração em que eu apareça e Ele diminua. Quanto mais eu apareça, melhor é. Muitas vezes vivemos isso. A presença de Deus, se vier bem, se não, tanto faz. Mas sem a presença de Deus não somos nada. A geração de Samuel, querido, é a geração que profetizava a volta da arca. A geração que pedia para Saul: traz-nos a arca de volta, dar-nos a arca de volta. Era a geração, querido, que profetizava em meio às dificuldades. Era a geração, querido, que em meio aos problemas, em meio às lutas, mas estava dizendo: nós cremos que a presença de Deus, ela vai voltar para o nosso meio. Nós cremos que a presença de Deus, ela vai retornar para o nosso meio. É uma geração que não se importava com o que estava acontecendo. Era uma geração que queria a presença de Deus novamente sobre eles. Aquela geração que chegava para Saul e dizia: ei, traz a arca de volta. Traz a arca de volta para nós. Traz a arca novamente para essa nação, porque essa nação precisa da presença de Deus novamente. Deus sempre, querido, em meio às lutas, em meio às batalhas, Deus sempre levantou profetas para profetizar. Samuel, Jeremias, Isaías, outros. Em meio o quê? Em meio a cativeiro, em meio à luta, em meio à batalha. Mas sempre há profetas. Sempre há homens e mulheres de Deus que Deus levanta e diz: ei, profetiza, porque sou eu que estou mandando. Pode falar, porque o homem pode pedir tu até o pescoço, mas sou eu que estou diante de vós. Sou eu. Sou eu que estou diante de vós. Pode falar. Mas há muitos que têm medo. Tem medo. Tem medo, porque diz assim: se eu falar, eu vou ser perseguido. Se eu falar, eu não vou ter mais oportunidade. Se é de mim, vai vir todo mundo contra mim. Ei, quando Deus está diante da palavra, querido, e é a palavra revelada por Ele, pode falar, porque é Ele que é responsável por tudo aquilo que Ele te manda fazer. É Ele, querido, que se responsabiliza por tudo aquilo que Ele determina que tu venha falar. É Ele. É por isso que Ele levanta homens e mulheres corajosos, realmente para enfrentar situações. Situações onde pedem a cabeça dele e dizem assim: pode tirar a minha vida, mas a palavra que Ele disse vai continuar. A palavra que Ele disse, não importa que eu não esteja mais aqui, mas a palavra dele vai estar. É a palavra. É uma geração, querido, que vai profetizar e vai sempre pedir a volta da presença de Deus.
É uma geração que não vai aceitar a corrupção, é uma geração que não vai aceitar o pecado, é uma geração que não vai aceitar viver uma naturalidade humana, não. É uma geração que sempre vai buscar o sobrenatural de Deus, que vai ativar a sua fé. É ativar a fé. É ativar aquilo que está parado dentro de nós. É ativar aquilo que muitas vezes nós dizemos assim: ei, Deus está dizendo algo, mas nós falamos, será que é Deus mesmo? Já vivemos isso. Será que é Deus que está falando? Será que é Deus que está dizendo? E Deus bem diante de nós dizendo assim: ei, faça. Será que é Deus que está falando comigo? Será que Deus está falando comigo mesmo? Quem sou eu? Filho dele. O que eu posso? Você é filho dele. Olha para o teu irmão e fala: você é filho dele. E sendo filho, querido, sendo filho, você tem intimidade com ele. Sendo filho, você pode conversar com ele. Sendo filho, muitas vezes você vai entrar no quarto dele sem bater na porta e dizer: posso entrar, pai? Muitas vezes você vai fazer isso na hora do desespero. Sabe aquela hora que o teu filho está chorando, que ele entra correndo aonde você está sentado, sem bater na porta, de repente você leva um susto dizendo, e ele chega e diz: pai, preciso falar contigo. Muitas vezes você vai fazer isso com Deus. Você não vai bater na porta e vai chegar a Deus: eu preciso falar contigo hoje urgente, porque eu já não aguento mais. Porque é Deus que vai fazer essa diferença sobre a sua vida, querido. Você é filho dele, e ele determina sobre a sua vida. É ele que manda que nós venham fazer, que nós outros venham a falar aquilo que ele determina sobre a nossa vida. É ele. Uma geração que não tem medo, uma geração, querido, que não tem medo daquilo que venha enviado do inferno contra ele. Não tem medo, não tenha medo de enfrentar aquilo que pode vir contra a sua vida, porque ele é maior. Não seja aquela geração, querido, que quando o inferno se levanta, ei, você se abaixa para que ele passe por cima. Não, quando o inferno se levanta, você está maior do que ele ainda, porque é Deus na sua vida. Uma geração que profetiza, uma geração que enfrenta, e uma geração que fala a verdade, uma geração que busca a presença de Deus, que pede a presença de Deus, uma geração que pede realmente a presença de Deus. Geração de Davi, a geração que trouxe a arca de volta, a geração, querido, que se preocupou em ter a presença de Deus, a geração que se preocupou em algo diferente sobre a sua vida. Uma geração que não aceitou viver aquela vida natural, não. É uma geração que ela dizia: eu quero algo diferente sobre a minha vida. Uma geração que parou e disse: está faltando algo. Uma geração que parou e disse: ei, eu preciso de algo novo. Uma geração que parou e disse assim: não aceito essa vida, não, eu quero algo de Deus sobre mim. Uma geração que se levantou e disse: ei, ficar sentado para mim não adianta, eu quero fazer a diferença. Uma geração que se levantou e disse: ei, eu sou mais um no meio da peleia, e eu entro na batalha. Eu não vou ser espectador, eu vou ser um soldado. Eu não vou ser espectador, eu vou ser um guerreiro na batalha. E eu vou trazer a presença de Deus. A arca, querido, muitas vezes você vai fazer assim como Davi. No impulso de trazer, muitas vezes você pode dizer: mas eu errei. Eu errei. Porque muitas vezes nós queremos fazer no impulso daquela maneira, dizer: eu vou fazer, e acabamos errando, porque fazemos do nosso jeito. Fazemos o carro e colocamos a arca em cima e vamos levar assim. E quando vemos, dizemos: Senhor, eu errei. Só que há algo lindo nessa geração, porque é uma geração que ela admitia seu erro.
É uma geração que não é aquela geração que jogava a culpa no outro, não. É a geração que dizia, eu errei. É uma geração que diz, eu errei, Deus. E eu preciso do teu conselho sobre mim. A arca entra na casa de Obed-edom, querido. 3 meses. E os 3 meses que a arca fica na casa de Obed-edom, diz que a casa dele prosperou de uma tal maneira. A casa dele prosperou de uma maneira que aquilo tudo olhava e dizia, o que está acontecendo? Talvez você pode dizer, mas a arca estava no sótão escondida. Não importa, se a presença de Deus está na tua casa, querido, há algo diferente. Se a presença de Deus está na tua casa, querido, não importa aonde, no teu quarto, algo diferente vai acontecer. Algo diferente vai acontecer, porque a presença de Deus está lá. A presença. 3 meses, querido, a casa dele entrou uma prosperidade. Aonde quando Davi ficou sabendo, ei, se em 3 meses a casa dele prosperou de uma tal maneira, vamos buscar. Só que agora, ele não vai no impulso natural. Ele não vai. Ele chega para os sacerdotes e consulta os sacerdotes. Ele consulta os homens de Deus, os levitas. Ele consulta como que ele vai fazer para trazer a arca novamente. Que não é só, muitas vezes nós queremos fazer a coisa dizendo assim, eu vou fazer porque eu tenho vontade, e fazemos da nossa maneira, e quando vemos errando. E sendo que muitas vezes temos que chegar no homem de Deus e dizer, pastor, preciso fazer isso. Talvez você pode dizer bem assim, pastor, não tem nada a ver com isso, não. Mas ele vai te dar um conselho para que você venha fazer da maneira certa. E Davi, sendo rei, ele consultou o sacerdote. E ele dizia, ei, chama os levitas, a tribo que foi determinada para levar a arca. Chama os levitas. E eles vão levar aonde a arca? No ombro. A arca não será levada em cima de um carro de boi, não. A arca será levada no ombro. Talvez você diz, é pesada, é longe da onde a arca está. Eu não vou aguentar esse peso sobre mim. Quando você determinar sobre a sua vida, dizer, eu vou trazer a presença de Deus novamente, eu vou buscar a presença de Deus, é longe, é pesado, mas eu vou conseguir, porque é Deus que está determinando. Não importa, querido, a luta que vai ter, você vai conseguir, porque Deus está diante de tudo. E agora Davi, com a preocupação de consultar os sacerdotes e querer trazer a presença de Deus da maneira que ele determinou, querido, Davi começa a trazer a arca para Israel. Trazer a arca para aquela nação que precisava retornar com a presença de Deus. Aquela nação que precisava voltar a sentir a presença de Deus. Aquela nação que precisava voltar a ter intimidade com Deus, ter particular com Deus, entrar na sua peça e falar com Deus, ter um momento íntimo com Ele. E Davi vem, não importando, a cada passo parava, sacrificava e adorava a Ele. Dava outro passo, parava, sacrificava e adorava a Ele. Adorava a Ele, adorava a Ele, adorava a Ele em verdade, adorava a Ele com o coração verdadeiro, adorava a Ele com o coração aberto, adorava a Ele com o coração entregue para Ele. É adorar dentro de uma integridade única para com o Pai. É adorar dentro de uma integridade total para com o Pai. Não importa quantos passos você pode dar e parar, mas você vai continuar adorando. Não importa quantos passos você vai dar e parar, mas você vai continuar com o teu coração aberto para Ele. Talvez você vai dizer, pastor, é duro, mas você vai a um passo, está pesado. Sacrifica e adora. Sacrifica
e adora, sacrifica e adora, sacrifica e adora. Sacrificar, querido, sacrificar é sacrificar isso aqui, ó. É sacrificar isso aqui, ó. É sacrificar meus desejos. É sacrificar meu querer. É sacrificar a minha vida, o meu eu, o meu ego, o meu caráter, e dizer: Senhor, eu não aguento mais, mas Tu és sobre a minha vida. Sacrificar, querido. Você está achando que sacrificar as outras coisas lá fora é difícil? Não, aquilo é fácil. Sacrificar isso aqui que é difícil. Sacrificar isso aqui, querido, que é a batalha de todo dia nosso, que é a tua batalha de todo dia, é sacrificar isso aqui e adorar a Ele. Porque quando nós sacrificamos isso aqui e dizemos novamente: Senhor, não sou eu, é Tu em minha vida. Eu não sou, Tu és. Eu não consigo, Tu consegues. Eu não posso, Tu podes. Eu não sou, Tu és. Tu és, Senhor. É noite de sacrifício, querido. É noite de sacrificar diante do Senhor e adorar. É noite de sacrificar o homem natural e dizer: Senhor, eu quero viver um homem sobrenatural nessa noite, nesse lugar. Eu me nego, Senhor, porque a Tu eu vou adorar, Senhor. A Ti eu vou adorar, Senhor. A Ti eu vou adorar todos os momentos. A Ti eu vou buscar todos os momentos. Fique em pé, querido. Fique em pé. Talvez você está dizendo: pastor, está difícil chamar a presença de Deus novamente para a minha vida. Está difícil invocar a presença de Deus para que ela habite em mim novamente. A batalha do dia a dia muitas vezes tem me sufocado. Meu trabalho, escola, companheiros, amigos, tem me sufocado. Tem me sufocado. Porque quando eu quero ir, algo acontece e eu retrocedo. Quando eu quero avançar, algo acontece e eu retrocedo. Mas nessa noite, é noite que você vai sacrificar o homem. É noite que você vai sacrificar esta carne, essa matéria. É noite que você vai sacrificar o teu eu, o teu querer. Difícil. Mas mata esse homem. Mata essa mulher hoje. É sacrificar diante do altar. É se levantar diante do altar e dizer: Senhor, eu quero viver para Ti. Não importa a situação que eu estou vivendo. Não importa as condições que eu estou vivendo, eu quero viver para Ti.